Gente, vamos lá, tudo bem? Tudo bem. Olha só, gente, vamos hoje para nossa aula de leitura, tá? Lembrem-se vocês que nós temos leitura, gramática e produção de textos, tudo bem? A produção de textos que eu vou passar vai ser lá na Iônica mesmo, tá? Sobre biografia, que foi um tipo de texto que nós estudamos em um dos últimos vídeos, tá? Além disso, eu disse para vocês fazerem no módulo 1 uma atividade que ia da página 76, uma atividade grande, tá? Até 80. Até 80 não. Quer dizer, bem maior do que isso, tá? Que é sobre substantivo e sobre biografia. Eu não estou esquecida, tá? Não estou esquecida, é uma atividade grande e nós vamos corrigi-la, tá? Quando eu vou revisar substantivo com vocês, tá? Foi um assunto que a gente já estudou no início do ano. Eu vou corrigir bem rapidinho mesmo, tá? Essa atividade sobre verbos do módulo 1 de vocês. Verbos não, substantivos. Verbos é o assunto do sexto, sobre substantivo, tá? Hoje a gente vai falar sobre linguagem verbal e não verbal. Por quê? Porque nós estamos falando sobre quadrinhos, né? Que é o gênero textual que a gente está estudando nesse módulo, tá? E para entender quadrinho, a gente precisa entender um pouquinho do que é linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista, que eu não coloquei aqui, né? Mas não coloquei aqui nesse primeiro slide, mas tá nos outros, tudo bem? Então vamos lá, tá? Mas não se esqueçam, quando nós formos fazer a nossa prova vai ser sobre substantivo e sobre esses textos, esses gêneros textuais que a gente tá estudando. E a gente vai ter revisão para isso, tudo bem? Tudo bem. Ok, vamos lá. Vamos passando. Gente, linguagem verbal, não verbal e mista. Esse conceito aqui tá no livro de vocês, tá? Tá lá na frente, eu puxei logo pra gente entender e coloquei os 3 exemplos pra gente entender facinho, facinho o que é cada linguagem dessa. Gente, a linguagem verbal é aquela que ocorre por meio de palavras escritas ou faladas, mas só por meio de palavras, ok? Só por meio de palavras, certo? Essa placa aqui, ó, proibido estacionar, essa aqui que só tem o proibido estacionar, ela é uma linguagem apenas verbal, linguagem verbal, tá? Por quê? Porque tem apenas palavras aqui escritas, certo? A placa com E e a faixa vermelha assim é uma linguagem não verbal. Por que uma linguagem não verbal? A linguagem não verbal, gente, é aquela que é feita apenas por imagens, tá? Ó, linguagem verbal, apenas por palavras, faladas ou escritas. Linguagem não verbal, tá? Linguagem não verbal é aquela linguagem feita apenas por imagens, danças, gestos, expressões faciais, tá? Por exemplo, a dança. A dança, ela é um tipo de linguagem. Vocês já viram aqueles espetáculos de danças que as pessoas ficam fazendo assim, umas danças contemporâneas, assim, umas coisas esquisitas? Pronto, aquilo ali é uma linguagem não verbal. A pessoa não tá falando nada, mas ela está se expressando por meio da dança, ok? Gestos, quando eu faço assim, ó, não falei nada, mas você entendeu que é uma coisa boa. É isso. Se eu olho assim para vocês estão vendo que não é uma coisa tão boa a minha expressão facial. Não sei se eu fui clara na minha expressão facial, né? É uma linguagem não verbal também. Uma placa é uma linguagem não verbal, que é feita apenas por imagens, tá? Ah, professora, mas nessa placa tem um E. Eu sei, mas esse E, ele não é uma palavra, tá? Não é uma palavra, tá? Por exemplo, aquela placa de pare, que tem a palavra pare, né? Ali é outro tipo de linguagem, que é a linguagem mista, que tá do outro lado, tá? A linguagem mista é aquela que mistura elementos verbais e elementos não verbais. Essa placa de proibido estacionar e embaixo proibido estacionar, tá? Ela é uma linguagem mista, porque tem a linguagem, tem os elementos não verbais, que é o E, o círculo vermelho cortado, e tem o proibido estacionar, que é a linguagem verbal, tá? A placa de pare é uma linguagem mista. Por quê? Porque a gente tem aquele formato específico da placa de pare, a cor vermelha que denota perigo e a palavra pare,
tá? Então, vamos lembrar, linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista. Linguagem verbal, apenas palavras e frases. Linguagem não verbal, tá? Apenas imagens, gestos, danças, expressões faciais. Linguagem mista envolve elementos verbais e não verbais, ok? E aí nós vamos ampliar os nossos conhecimentos, tá? Tava me arrumando aqui na minha cadeira. Nós vamos ampliar os nossos conhecimentos sobre linguagem verbal, não verbal e mista, tá? Peguem o livro de vocês na página 16, porque nós vamos discutir juntos, tá bom? A atividade, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Eu vou abrir o fórum, quando eu vou abrir o fórum, colocar o link lá do vídeo, para vocês irem direto lá, tá? E vai ter o espaço para vocês comentarem, caso vocês tenham alguma dúvida, certo? Gente, olha só. Em nosso dia a dia, empregamos a linguagem para nos comunicar. Sim, né? Por isso, podemos utilizar palavras, gestos, símbolos, desenhos, expressões faciais, cores, né? A tirinha apresentada na leitura 1 é formada por imagens, texto não verbal e palavras, texto escrito. Conheça a seguir os tipos de linguagem empregados em textos, tá? A gente vai ler, tá bom? Vou passar aqui, tá? Olha só. Observe o cartoon abaixo. Gente, cartoon é um tipo de história em quadrinho que normalmente ele só tem uma cena. O cartoon normalmente ele só tem uma cena, como eu já disse, né? E aí vamos observar este cartoon aqui. Nesse cartoon a gente tem um peixe, né? Que tá em cima de uma pedra aqui, eu acho, né? Boiando no rio, um rio poluído. Vocês estão vendo que o rio tá poluído. E ele tá lembrando, ele tá pensando, ai meu Deus, eu poderia estar no aquário, ou eu poderia estar num lugar limpo. E eu estou aqui nesse lugar sujo. Ele tá desesperado, estão vendo? Olha a expressão facial dele. Tá saindo até umas gotinhas aqui, ó, de suor dele, ó. Né? Estão vendo? É isso. Ele está muito desesperado. Estão vendo? Percebam, não existe palavra aqui. Mas a gente consegue interpretar, né? Tem uma situação de poluição, o peixe está desesperado, está pensando que ele poderia, sei lá, estar no aquário, vivendo uma boa vida na água limpinha, e não está, não é isso? Não é isso? Ó, vamos para a letra A. Os cartoons geralmente apresentam uma crítica a uma situação ambiental, social, política ou ao comportamento humano por meio do humor. Qual é a crítica desse cartoon, gente? Esse cartoon tem uma crítica de quê? Olhem aí. Da poluição, né? Ó, poluição ambiental, não é isso? Das águas, dos rios, em razão do quê? Do esgoto, né? Ó, o cartoon faz uma crítica à poluição das águas, dos rios, não é isso? Em razão do esgoto, das águas dos rios, tá? Das águas dos rios, tá? Em razão do esgoto, ok? Deu para vocês perceberem, né? Assinale a alternativa correta a respeito desse cartoon. Ele é formado somente por palavras, texto escrito. Não, gente, não tem nenhuma palavra, né? Ele é formado somente por imagens ou ele é formado por palavras e imagens. Gente, eu vou voltar, ó. O cartoon, ele é só imagem. Ah, professora, mas tem um negocinho aqui no canto. Gente, isso aqui que tá no canto é a assinatura de quem fez, tá? Não conta como linguagem verbal. Por quê? Porque a assinatura de quem fez é só assinatura. Não contribui para o sentido do texto, certo? Então, não se confundam. Não é formado por palavras e imagens. É formado apenas por imagens. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora, leia o poema a seguir. A vida. Na água do rio que procura o mar, no mar sem fim, na luz que nos encanta, na montanha que aos ares se levanta, no céu sem raias que deslumbra o olhar. No astro maior, na mais humilde planta, na voz do vento no clarão solar,
No inseto vil, no tronco secular, a vida universal palpita e canta. Vive até no seu sono a pedra bruta. Tudo vive, e alta noite, na mudez de tudo, essa harmonia que se escuta, correndo os ares, na amplidão perdida. Essa música doce é a voz, talvez, da alma de tudo, celebrando a vida. Olha, um poema do Olavo Bilac, né, ó, que ele diz, ó, que a vida é o quê, ó? Corre, né, ó. A vida tá onde? A vida tá na água que corre, a água do rio que corre pro mar, né? Que a vida, ela tá no mar, que é enorme, né? A vida, né, ela tá onde? No astro maior, né? Tá no sol. A vida tá em todos os lugares, segundo Olavo Bilac, né? Ó, a vida tá na noite, tá correndo pelos ares, tá na música, né? Tudo celebra a vida e tudo tem vida, segundo Olavo Bilac, aqui na poesia, tá? Quais as sensações, que sensações a leitura desse poema despertou em vocês? O que vocês acharam desse poema? Tá, gente? Quais foram as sensações? Vocês gostaram? Vocês acharam bonito? Vocês acharam legal? Tá? Vocês conseguiram sentir alegria, tristeza? Essa resposta é pessoal. Vocês vão me dizer quais as sensações que vocês tiveram ao ler o poema. Vocês acharam poético? Acharam romântico? Vocês acharam reflexivo? Vocês acharam chato? Não sei. Vocês vão colocar os sentimentos de vocês em relação ao poema, certo? Então, certo. Coloquem aí, tá? Na letra D, espero que esse não tenha feito barulho. Na letra B tem assim: de que trata esse poema? Gente, esse poema trata da vida em suas diferentes formas. Como assim a vida em suas diferentes formas? A vida na água, a vida na noite, a vida nos astros, a vida na música que ele cita, tá? O poema trata da vida nas suas diferentes formas, tá bom? Assinale a alternativa correta a respeito desse poema. Ele é formado somente por palavras, texto escrito. Ele é formado somente por imagens. Ele é formado por palavras e imagens. Deixa eu voltar, tá? Ó, esse poema, ele é formado do quê? Ele é formado apenas por palavras, tá? Apenas por palavras o poema é. Eu sei que tem uns enfeitezinhos, mas esses enfeites, eles não contribuem para o significado do poema. É só enfeite, tá? Para ser linguagem mista, as imagens precisam contribuir para o sentido, tá certo? Tudo bem? Então vamos lá. A letra C fizemos, né? Vamos para a letra D? Vamos para a letra D, vou passar, viu? Seria possível empregar somente imagens em vez de palavras nesse poema? Por quê? Seria possível a gente refazer, por exemplo, esse poema só com imagens e teria o mesmo sentido, gente? Será, hein? Bom, eu espero que vocês tenham percebido que não. Por quê? Olha só, eu vou ler a resposta para vocês e vou explicar, tá? Ó, não, pois a matéria-prima do poema são as palavras. O poema é um gênero que trabalha de modo especial, por meio de rimas, por meio de ritmo, por meio de figuras de linguagem. Por isso, não seria possível substituir por imagens. Por quê? Porque se a gente fosse substituir tudo isso por imagens, a gente não ia ter a rima, a gente não ia ter o ritmo, tá? Talvez a pessoa não entendesse se eu pegasse esse poema e desenhasse o primeiro verso, água do rio, aí depois desenhasse a água do mar, aí depois desenhasse as montanhas. Será que depois de eu desenhar o poema todo, a pessoa ia entender que eu estava falando sobre a vida? Será? Provavelmente não. A pessoa ia dizer, não, é paisagem só, né? Então, esse poema, ele não poderia ser passado para uma linguagem não verbal. Ele não poderia ser só imagem, tá? Porque o sentido do poema, que é falar sobre a beleza das coisas da vida, iria se perder, tá? Então, assim, não é possível empregar somente imagens. Por quê? Porque, ia se perder a rima, ia perder o sentido,
tá? Ia perder o ritmo, entendeu? Ia ser muito difícil para a pessoa que estava lendo as imagens entender que o poema estava falando sobre a vida, por causa disso, tá certo? Vocês podem escrever essa resposta que eu coloquei, ou podem se basear no que eu falei agora, que eu complementei mais a resposta, e vocês podem fazer a resposta de vocês com base nisso, tá bom? Tudo bem? Se vocês precisarem, vocês pausem o vídeo, escrevam, discutam com o pai, discutam com a mãe, né? O que eu falo discutir é falar sobre a resposta, né? Discutir de brigar não, tá, gente? E aí vocês vão lá e escrevem a resposta de vocês, tá bom? Vamos lá. Número 3. 3. Agora, leia a capa do livro do qual foi extraído o poema que você leu. Gente, esse poema é desse livro aqui, ó. Estão vendo? Observando essa capa, é possível saber qual é o conteúdo do livro? Comente. Eita, deixa eu virar aqui a minha página do livro, tá? Ó, quando a gente olha a capa, é possível a gente saber do que se trata? Olhando a capa assim, do jeito que ela está? É, né? A gente sabe que é poesia para criança, né? É isso que a gente sabe. E a gente sabe também quem é o autor, porque tem o nome dele, né? Então, sim, né, gente? Observando, é possível saber de que se trata de um livro de poesias infantis, porque está no título essa informação, né? Letra B. A função de uma capa é despertar no leitor o interesse pelo livro. Quantos de vocês já foram a uma livraria e viram aqueles livros com aquelas capas super bonitas, capa dura, né? Alguns têm até as folhas coloridas. Muitas vezes a gente quer comprar só porque o livro é bonito. A gente não sabe nem se o livro é bom, não é isso? A gente, eu quero ler esse livro, porque se a capa é tão bonita, as folhas coloridas, então o livro deve ser bom também. Muitas vezes a gente pensa assim, não é? Então, a função de uma capa é despertar no leitor o interesse pelo livro. Em sua opinião, essa capa cumpre a sua função? Explique. Vocês vendo essa capa, vocês acham que seria que essa capa cumpre a função de fazer do livro interessante? Se vocês vissem essa capa, vocês pensariam, nossa, esse livro é legal, vou querer ler esse livro. E aí, vocês acham? Ó, a resposta também é pessoal, tá? Mas, olha, na minha opinião, eu acho a capa interessante. Eu ia ficar querendo saber, né? Se tem um poema do cachorro, se tem um poema da vaquinha, né? Se tem um poema desse moço aí que tá no meio com uma caixa, né? Eu acharia interessante se eu fosse criança para ler. E vocês achariam? Então vocês vão dizer, sim, cumpre a função de ser interessante. Não, não cumpre a função. Se vocês não acharam a capa interessante, vocês dizem não e explicam o porquê da capa não ser interessante. Se vocês acharem que a capa é interessante, que ela cumpre a função dela, vocês colocam sim e vocês explicam por que vocês acharam interessante. Ok? Ok. Façam. E lembrem-se, vocês podem pausar o vídeo a qualquer momento, né? Fazer a atividade e voltar, tá? Olha só. Coçando. Assinale a alternativa correta a respeito dessa capa. A respeito da capa, tá? Ela é formada somente por palavras? Ela é formada somente por imagens ou ela é formada por palavras e imagens? Ela é formada pelos dois, não é isso? Pelos dois. E as imagens, elas contribuem, gente. Porque quando a gente olha pra imagem, a gente fica pensando, ó, deve ter uma história com... Deve ter um poema com a vaquinha, deve ter um poema com o cachorrinho, deve ter um poema com essa criança, né? A imagem, ela contribui para o sentido. Tá bom? Marca aí o X. Se essa capa apresentasse somente imagens ou somente o texto escrito, ela cumpriria sua função de despertar o interesse pela leitura da mesma forma? Então, assim, gente, se essa capa só tivesse o desenho, será que o interesse de leitura ia ser o mesmo? Se a capa não tivesse desenho nenhum, só tivesse o nome, o título, Poesias Infantis, Olavo Bilac, será que ela ia despertar o mesmo interesse pela leitura?
Provavelmente não, né, gente? Provavelmente não, né? Pois o texto escrito apresenta o título, o nome do autor, a editora que publicou, né? Então, assim, se a gente tirasse todo o texto escrito e deixasse só a imagem, que essa é a pergunta. Se a capa apresentasse somente imagens ou somente o texto escrito, ela cumpriria sua função de despertar o interesse pela leitura da mesma forma? Com certeza não. Se vocês pegassem um livro que não tivesse desenho nenhum na capa e o nome só Poesias Infantis, vocês iam ter o mesmo interesse do que um livro com a capa toda colorida, toda bonita, toda enfeitada? Provavelmente não. Por quê, né? Então, assim, é necessário ter a imagem e é necessário ter o texto, né? Principalmente o texto, porque a gente fica sabendo sobre o que é o livro. Imagina você pegar um livro que não tem o título na frente, só desenho, você não vai saber sobre o que é, né? Ah, esqueci de apagar a resposta, já tá aí. Olha só. Observe as placas a seguir, tá? Qual é a linguagem dessas placas? Gente, a linguagem dessas placas é a linguagem o quê? Não verbal, ó. É a linguagem não verbal, não tem palavra aqui, só tem imagem, né? A primeira, deficiente, né? A segunda, lombada, quebra-mola, né? A terceira, faixa de pedestres, não é isso? E a quarta é vire, pra mim, tá vire à direita. Talvez pra vocês esteja vire à esquerda, porque fica espelhada a imagem, né? Vocês sabem disso. Por que é utilizada essa linguagem nessas placas? Bom, é utilizada a linguagem não verbal para tornar a leitura das placas mais ágil e mais fácil, gente. Porque alguns símbolos são universais. Como assim alguns símbolos são universais? Por exemplo, esse aqui de deficiente. É o mesmo símbolo no Brasil, na China, no Japão, na Europa, tá? A placa de faixa de pedestres é a mesma em qualquer lugar do mundo, tá? Então é fácil de entender. Você olha e você já sabe. Imagine se tivesse um texto bem grande. Cuidado! Deixe as pessoas atravessarem. Imagina a pessoa dirigindo e ia perder a concentração. Quando a pessoa vê a imagem, já sabe o que é, né? Então é mais fácil, mais ágil de entender. Todo mundo, em todo lugar do mundo, tende a entender também, né? Olha só. Ih, eu esqueci de fazer o efeito, mas tudo bem. Número 5, esqueci de fazer o efeito, mas aí eu explico as respostas pra vocês. Da resposta. Vão aparecer, já tá aqui, né? Ó. Leia a tirinha. Pesado e medido. Pra você. Quanta gentileza, lembrou que estamos na primavera? Pra você, regar e adubar. Amanhã pego de volta. Qual a linguagem foi empregada nessa tirinha? Gente, foi a linguagem mista. Porque nós temos elementos verbais e elementos não verbais, né? Se tivesse só as falas sem o desenho, a gente ia saber que dessa situação, que o rapaz estava pensando que ele estava sendo presenteado e não estava, né? Então, o desenho, ele contribui muito para o entendimento. E o texto também. Sem o texto, a gente não ia entender que, na verdade, não era um presente, né? Então, aqui, tanto texto quanto imagem contribuem os dois para o entendimento. Então, nós temos uma linguagem mista, tá? Letra A. Qual a linguagem foi empregada nessa tirinha? Linguagem mista, elementos verbais e não verbais. De que forma essa tirinha busca despertar o riso no leitor? De que forma? Por meio, ó, eu coloquei aqui, tá? Não precisa ser igual, tá, gente? Por meio da quebra de expectativa. Como assim quebra de expectativa, né? A pessoa tá lá, recebe a flor, pensa, nossa, você lembrou que nós estamos na primavera, você me deu um presente, né? Aí a pessoa diz, não, é pra você cuidar, amanhã eu pego. Ou seja, não era um presente, não lembrou que era primavera, não era uma gentileza, né? Era trabalho. Ó, então, de que forma essa tirinha busca despertar o riso no leitor? Por meio da quebra de expectativa entre o segundo e o terceiro quadrinho. Quando um dos personagens pensa que ganhou um presente, mas o outro apenas deu uma flor para que fosse regada e adubada. Ou seja, se vocês quiserem colocar do jeito de vocês, vocês podem, mas é importante que deixem claro.
existe uma quebra da expectativa, né? O personagem magrinho achava que estava recebendo um presente, quando na verdade ele estava recebendo trabalho, tá? E é assim que se tem o humor dessa tirinha. Na letra C, vamos na letra C, tá, gente? E a gente já tá chegando ao final, ó. Letra C. Se o texto verbal fosse excluído da tirinha e mantido somente o texto não verbal, seria possível compreendê-la? Não, né? Eu já disse isso pra vocês, né? A gente não ia entender o real motivo, né? Porque, olha, se a gente tirasse... Olhem pra tirinha aí no livro de vocês. Se a gente tirasse o texto, botar aí um dedo no texto, a gente ia só perceber uma pessoa dando uma flor pra outra, a outra recebendo e olhando pro lado com uma cara meio esquisita. Mas a gente não ia saber exatamente o motivo da cara esquisita no terceiro quadrinho. Não é isso? Se a gente tirasse o texto. Então, o texto é primordial para a gente entender, assim como a imagem, tá? Então, se tirasse o texto, né, o sentido da tirinha seria mantido? Seria possível compreendê-la? Não! Por quê? Porque o sentido seria alterado, né? A gente não ia saber o que aconteceu, a gente não ia saber as falas para entender a história, a gente não ia saber o que se passou na história. Ok? Ok. Gente, olha só. Nas próximas aulas a gente vai ter aquela aula enorme, se preparem, sobre substantivo. E aí eu vou corrigir e revisar as noções de substantivo que estão lá no módulo 1, tá? Que eu mandei vocês fazerem a tarefa. E a gente vai falar sobre flexão do substantivo. Eu coloquei uma atividade bem facinha na Iônica já sobre flexão do substantivo, porque eu quero ver os conhecimentos de vocês que vocês adquiriram nos anos anteriores sobre flexão do substantivo, feminino, masculino, singular e plural, tá? E de grau também, tá? Aumentativo, diminutivo, tá? Grau normal também, tá certo? Mas, ó, professora, mas a senhora ainda não fez o vídeo especificamente sobre isso, vai ser o da semana que vem. Eu sei, tá? Mas não é uma atividade difícil, é só para ver os conhecimentos que vocês já têm sobre o assunto. E aí a gente vai discutir, vocês vão ver se vocês acertaram e se vocês erraram. Tudo bem, meus queridos? Eu espero que vocês tenham curtido a atividade, tenham entendido o assunto, né? A gente vai ter umas atividades de quadrinhos lá na Iônica também, tá certo? E qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês falem comigo por lá. Alguns de vocês já falaram comigo, alguns disseram que não estavam conseguindo ver algumas questões. Eu já repassei para a questão de suporte, né, para tia Rubênia, inclusive para ela ver se existe algum erro na plataforma, tá? Nós estamos aqui juntos para ajudar vocês, tá bom, meus queridos? Então, um beijo. Até a próxima aula, né? Eu espero que todos vocês estejam bem. Até lá!